Nós vamos começar a nossa revisão retomando sobre a adição. Todo mundo sabe o que é uma adição, né? A adição é uma operação da matemática. Uma das ideias da adição é juntar. Então, a adição é quando nós juntamos os números e nós somamos, certo? Nós utilizamos como símbolo da adição este sinal aqui de mais. E nós lemos a palavrinha mais, tá? Então, nós chamamos de mais o símbolo da adição. Aqui nós temos um exemplo de uma adição, certo? Então, nós temos a primeira parcela da adição que vai em cima. Depois, embaixo, nós temos mais uma parcela, tá? Então, nós temos duas parcelas ali. E somando, nós temos a soma, ou o total dessa adição, certo? Lembrando que em uma adição, nós começamos pela família da unidade, depois vai para a dezena, depois a centena e assim por diante. Agora vamos retomar sobre a subtração, que é o contrário da adição, né? A subtração é uma operação matemática também. E uma das ideias da subtração é tirar. Nós tiramos algo em uma subtração. Este aqui é o símbolo da subtração, que nós chamamos de menos, ok? Aqui na subtração, nós temos o número de cima, que nós chamamos de minuendo, tá? É o número maior que vai em cima, e chama-se minuendo. Nós temos o sinal de menos aqui do lado, e o segundo número que nós chamamos de subtraindo, que é o número que nós vamos subtrair, o número que nós vamos tirar, certo? Quando nós realizamos a subtração, nós temos o resto, ou a diferença, tá? Que é o valor final aqui. Nós chamamos de resto ou diferença. Lembrando que em uma subtração, nós também começamos pelas unidades, subtraindo unidade, depois subtrai dezena, depois centena e assim por diante. Atenção! Os gráficos, a adição, a subtração, a multiplicação e tudo que nós aprendemos até agora ajudam a realizar situações problemas, certo? Então, vocês podem utilizar todas essas operações para realizar situações problemas, para realizar os cálculos, certo? Na nossa revisão, eu trouxe para vocês retomarem o conceito de uma reta numérica. Quem lembra o que é reta numérica? Então, olha só. A reta numérica é um conjunto de números dispostos em uma reta, tá? Então, nós temos uma reta cheia de números. Exemplos de retas numéricas, nós temos a régua, a trena e a fita métrica. E nós utilizamos a reta numérica para realizar diferentes cálculos, tanto adição, quanto subtração e até multiplicação dá para fazer numa reta numérica. A contagem de uma reta numérica pode ocorrer de diversas maneiras. Então, olha só o que eu trouxe. Trouxe aqui dois exemplos de duas retas numéricas, tá bom? Então, a reta numérica aqui ocorre com uma contagem de 1 em 1, tá vendo? Do 56 vai para o 57, do 57 vai para o 58. Então, ele está ocorrendo de 1 em 1. Já a segunda reta numérica está ocorrendo de 10 em 10, tá bom? Mas a contagem dessas retas numéricas também pode ocorrer de 2 em 2, de 3 em 3, depende do exercício. Mas ela vai nos ajudar a ver quais são os números que estão perto, né? Então, nós podemos utilizar a reta numérica até para realizar situações problemas. Nós também vimos ao decorrer das aulas sobre composição e decomposição de números. A composição de números é a junção de dois números ou mais, formando somente um elemento. Como assim, prof, a junção? Então, é quando nós juntamos os números. Juntamos centena com dezena com unidade, ou juntamos dezena com unidade. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, aqui nós temos o número 200, tá? Temos o número 50 e o número 4. Então, nós temos 2 centenas, 5 dezenas e 4 unidades.
eu vou compor esses números, ou seja, eu vou juntar esses números e vou formar um elemento só. Então, se eu junto esses 3 números aqui, eu vou formar o número 254. Então, isso é a composição de números, ok? E a decomposição de números? A decomposição é a maneira de decompor um número, ou seja, dividir ele em centena, dezena e unidade. Às vezes não é só centena, dezena e unidade, mas nós também podemos dividir em dezena e unidade, unidade de milhar com centena, então depende muito do número. Então a decomposição é quando nós dividimos um número. Por exemplo, eu tenho aqui o número 583. Nós vemos que esse número tem unidade, dezena e centena. Então, eu vou decompor ele. Eu vou dividir em centena, no caso é o número 500. Vou dividir em dezena, que é o número 80. E em unidade, que é o número 3. Então, aqui eu fiz o processo de decomposição. Eu dividi esse número. Nós trabalhamos também ao decorrer dessas aulas arredondamento. Quem lembra? O arredondamento é quando nós aproximamos o valor de um número para a dezena inteira mais próxima, tá? Quando nós arredondamos este número, nós estamos estimando um valor mais próximo daquele valor. Então, por exemplo, aqui, eu trouxe o número 98 e o número 272. Nós vamos arredondar estes dois números para a dezena inteira mais próxima. Então, aqui eu trouxe a reta numérica. Olha só como nós podemos utilizar a reta numérica em tudo. Eu vou localizar o número 8 na reta numérica. Localizei. Então, eu vou arredondar o número 98 para a dezena inteira mais próxima. O 8 está mais próximo do 10, então eu vou arredondar para o número maior. Então, eu vou transformar o número 98 para o número 100. Eu estimei que o número 100 é mais próximo do 98. Agora, eu vou localizar o número 2, que está na unidade do número 272. Localizei na reta numérica. O número 2 está mais perto do número 1. Então, eu vou arredondar o número 272 para a dezena inteira menor. Então, eu vou arredondar para o número 270. Agora, vamos relembrar o que é antecessor e sucessor? Essa é tranquila, né? O antecessor é aquele número que vem antes. Por exemplo, o antecessor de 99 é 98, porque o 98 vem antes do 99. O sucessor é aquele que vem depois do número. Então, o sucessor de 99 é o número 100, porque o 100 vem depois do número 99. Também trabalhamos nas nossas aulas com o material dourado. O material dourado, como vocês lembram, ele é composto por o cubinho, tá? Que o cubinho representa uma unidade. É composto pela barra, tá? Que é a mesma coisa que 10 cubinhos juntos. Essa barra é igual a uma dezena, certo? E temos também no material dourado uma placa. Essa placa representa uma centena, que é a mesma coisa que 10 barras juntas ou 100 cubinhos juntos, tá? Então, uma placa é igual a uma centena. O material dourado, ele nos ajuda a realizar operações de adição, subtração, multiplicação, certo? E também podemos utilizar na resolução de situações problemas, tá? Então, ele pode nos auxiliar em várias coisas. Temos também o ábaco. Quem lembra do ábaco? O ábaco é um outro material matemático que nós também podemos utilizar para realizar contas de adição, subtração e multiplicação, certo? Então, aqui nós temos centena, dezena e unidade. Cada bolinha dessa aqui representa 1, tá? Então, na centena, nós temos 4 bolinhas, então nós temos 4 centenas. Aqui na letra D, nós temos 3 bolinhas, então representa 3 dezenas. E aqui na unidade, nós temos 2 bolinhas verdes, então representa 2 unidades. Então, aqui eu vou compor e descobrir o número também. Então, se eu tenho 4 centenas, vai formar o número 400.
Se eu tenho 3 dezenas, o número 30 e 2 unidades, o número 2. Se eu junto tudo, vai formar o número 432. Então, o ábaco ele vai nos ajudar, nos auxiliar em resolver situações de matemática também. Agora vamos relembrar sobre figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais, elas são aquelas que possuem largura, altura e profundidade. Olha só as figuras geométricas espaciais aqui. Nós temos o bloco retangular, olha só, tem altura, largura e profundidade, né? Temos também um cubo, uma esfera, um cilindro, um cone e uma pirâmide de base quadrada. De base quadrada porque aqui embaixo da pirâmide é um quadrado, por isso que ela é de base quadrada, certo? As figuras geométricas espaciais, ela tem 3 partes nela que nós podemos trabalhar, tá? Então, nós temos a face, a aresta e o vértice. Mas o que é isso? A face, crianças, é a superfície plana da figura geométrica espacial. É essa parte plana, tá? Da figura geométrica, como se fosse a lateral da figura geométrica, no caso aqui do cubo, tá? Então, essa é a face. É quantos lados tem o objeto, certo? A aresta é um pouquinho diferente, porque a aresta são as linhas entre uma face e outra. Então, quando aqui fecha uma face, um lado, nós temos essas linhas, tá vendo? Cada linha nós chamamos de aresta. E temos também os vértices. Os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, é quando uma linha se encontra com a outra, ele vai ter um ponto de encontro aqui. Esse ponto de encontro nós chamamos de vértices. Também aprendemos, crianças, sobre o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é o nosso sistema de numeração. É o sistema que nós utilizamos. Ele é decimal porque ele está baseado em agrupamentos de 10 em 10. E nós utilizamos os símbolos que nós chamamos de algarismos. São os símbolos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. E quando nós juntamos vários desses números, nós conseguimos formar vários e vários números. Então, esse é o nosso sistema de numeração decimal. Também vimos como que os maias contam, né, crianças? Os maias, eles utilizam símbolos. E os símbolos que eles utilizam é esses que vocês estão vendo aí. Então, cada bolinha representa uma quantidade e cada risquinho representa 5 quantidades. Se eu quero formar o número 10, eu vou fazer 5 mais 5. Então, eu vou fazer 2 risquinhos. Então, esse é o sistema de numeração que os maias utilizam. Também vimos sobre o sistema de numeração dos egípcios. Eles usavam desenhos, tanto de animais quanto de objetos, para representar as quantidades. Esses desenhos e objetos são símbolos que têm um nome. Eles são chamados de hieróglifos. Então, vocês podem observar aqui na imagem que nós temos o bastão, que representa uma quantidade, o calcanhar, que representa 10 quantidades, o rolo de corda, que representa 100, e assim por diante. Cada desenho representa uma quantidade. E por último, nós vimos como que os romanos contam, como que eles utilizam o sistema de numeração deles. E aqui, crianças, nós percebemos que os romanos, eles utilizam as letras, isso mesmo, as letras em caixa alta para representar as quantidades. Então, a letra I maiúscula representa o número 1. Se eu quero fazer o número 2, eu vou colocar 2 letras I juntas. Mas isso só funciona até o número 3. Números maiores que 3, nós devemos fazer contas de adição e de subtração para descobrir o número. E a prof já vai explicar como. A letra V maiúscula representa o número 5, a letra X representa o número 10 e assim por diante. Mas, prof, se eu só posso contar até 3 utilizando a letra I, como que eu faço o número 4?
Pois é, crianças, como nós vimos no nosso livro, quando nós temos uma letrinha maior na frente e a letrinha com um número menor depois, nós temos que somar as duas quantidades e ver o número que vai formar. Se nós temos um número com uma letrinha menor na frente e uma letrinha com valor maior depois, nós temos que subtrair essas quantidades para então descobrir o número que formou.